Meus amores, um bom dia. Bom dia a todos, né? E vou soltar para vocês aqui. Eu já tive cinco sonhos com Jesus. Cinco sonhos com Jesus. O primeiro sonho foi o sonho do arrebatamento. O segundo sonho foi o sonho do sacrifício de Jesus, né? Ele apareceu para mim como ele estava crucificado na cruz do Calvário, né? E no terceiro sonho, Jesus pregando o evangelho junto comigo. Quarto sonho, Jesus pregando o evangelho junto comigo. Quinto sonho, o sonho da grande tribulação. Que é isso que eu vou contar para vocês. Vou contar esse sonho, vou contar o sonho do arrebatamento. Meus amores, eu conto sempre nos meus vídeos o sonho do arrebatamento e os outros sonhos, sabe por quê? Porque tem pessoas que entram nova no canal para elas saberem do propósito dos meus vídeos. O propósito dos meus vídeos, em todas as plataformas que eu posto vídeo, né? As plataformas que eu posto vídeo, elas são por causa de que eu faço isso? Por causa da palavra de Deus. Eu nas plataformas, todas elas eu posto os meus sonhos das coisas de Deus para as pessoas que chegam novatas, elas saberem do que os meus vídeos se tratam. Os meus vídeos se tratam sobre os sonhos de revelações que eu tenho, sobre o quê? Sobre a palavra de Deus e sobre o arrebatamento, sobre as coisas de Jesus. Meus amores, eu tinha tido sonhos das coisas de Deus, só que eu guardava para mim, que eu tinha medo até de contar, que eu tinha medo de Deus me castigar, porque eu contava, né? Se eu chegasse a contar, eu tinha medo. Mas só que eu encontrei na Bíblia que o profeta que tem um sonho, conte o sonho. Vou postar aqui esse versículo bem rapidinho aqui para vocês. Não custa nada não, né? Para vocês saberem do que se trata, né? Ó, eu vou falar para vocês que eu já tenho até decorado, é só vocês procurarem no livro de vocês. É, Jeremias, Jeremias 23, o versículo. É a minha cigarra na garganta. É Jeremias 23 e o versículo 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Aquele que tem a minha palavra, fala a minha palavra com a verdade. É o que tem escrito nesse versículo, desse jeito, do jeito que eu tô falando para vocês. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Nesse versículo está dizendo que eu sou um profeta e está dizendo que Deus está dando uma ordem. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Então, Deus está dizendo que já que eu tenho um sonho, eu tenho que dar revelação para as pessoas, entendeu? Porque tem pessoas que são ovelha de Deus, ovelha de Jesus, elas são voltadas para as coisas do nosso Pai, para as coisas de Deus. Meus amores, entreguei para vocês. Agora eu vou postar outro versículo. Olha, quando as pessoas aceitam Jesus, né? Quando elas confessam Jesus com os lábios, aceitam Jesus, aceitam o sacrifício de Jesus e elas caminhando com Jesus, elas têm direito à salvação, à vida eterna. Ela saiu dessa terra, vai ter certeza que ela está com Deus, com Jesus. Mas se vocês negarem, vocês serão negados. E vocês sabem, né? Que Jesus mesmo disse. Só há dois caminhos. É o caminho que conduz à perdição, o caminho que conduz ao abismo. O caminho que conduz ao abismo e o caminho que conduz à salvação. A salvação é a vida eterna. Jesus conosco, né? Para toda a eternidade. O caminho que conduz à perdição, já sabe, é o caminho do abismo. Jesus ainda disse, o caminho do abismo é um caminho largo, a porta é larga, e Jesus disse que muito passa por essa porta. Eu não gostaria que ninguém passasse por essa porta, mas o pessoal não quer aceitar Jesus, não quer se converter a Deus nem a Jesus. Quer viver nessa vida. Vai para onde? Vai para o caminho da porta. Tá indo no caminho da porta larga para passar justamente por essa porta larga que Jesus fala, né? Que é o abismo. Meus amores, eu tenho que falar a verdade, não posso ser hipócrita com vocês, para vocês ficarem iludidos, não. Tem que falar a verdade igual Jesus falava, entendeu? Ó, Lucas 12, versículo 8, versículo 9. E digo vós que todo aquele que me confessar, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Quando vocês confessam Jesus como seu Salvador, quando vocês aceitam o sacrifício dele, olha, vocês estão entendendo, né, meus amigos? Agora o versículo 9, quando vocês negam Jesus, presta atenção. Mas quem me negar diante dos homens, mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus.
negou Jesus, será negado também. E você sabe, no céu não ficará, né? Se você está, né, na presença gloriosa de Jesus, está também na presença dos anjos, vocês sabem. Meus amores, os ensinamentos de Jesus, ele nos ensinou como nós chegamos a nosso Pai, a Deus, para nós chegarmos ao céu. Vocês sabem que Deus fez sim o inferno, o abismo, né? Como é chamado, inferno, abismo, para mim tudo é uma curra só. Vocês sabem que o meu pai fez esse canto, mas foi para o inimigo, foi para o diabo e os seus anjos, não para nenhum ser humano, muito pelo contrário. O nosso pai ama o povo, Deus ama nós. Deus ama tanto nós que Deus não poupou o seu filho para mandar para a cruz, para morrer por nós, para nos dar salvação e vida eterna. Mas o povo quer? O povo não quer, o povo prefere essas outras escolhas. Essas outras não, essa escolha, só há duas escolhas. Pelo que eu entendo das Santas Escrituras, do começo até o final, só existe duas escolhas. Vocês fazem essa escolha de vocês aqui na face da terra. Em cima da terra, vocês decidem onde é que vocês querem morar por toda a eternidade. Meus amores, eu expliquei, né? Eu mostrei até nas Santas Escrituras. Eu vou virar aqui até a palavra de Deus, mas eu queria fazer o vídeo, era mostrando, mas não dá, né? Eu tenho que pregar, que eu tenho que colocar lá também o meu rosto, né? Para o povo ver. Olha, já tem até. Deixa eu ver se escurece mais, pra ver se dá para ver, sabe? Tá vendo? É o versículo 9 e o versículo 8. Ele se trata justamente do que eu tô conversando com vocês. Ele se trata justamente disso. As pessoas que confessam Jesus com os lábios, aquelas pessoas que declaram que Jesus é o dono dela, que Jesus é o nosso Salvador, Jesus nos comprou com preço de sangue. Meus amores, agora eu vou. O sonho, o quinto sonho que eu tive é um pouquinho longo e também o versículo também é longo, mas glória a Deus, vamos fazer, porque o meu pai merece, Jesus também, meu Salvador merece, meu Salvador é lindo e maravilhoso. Porque eu já vi ele, sim, dos pés à cabeça, o cabelo, a ponta dos mantos dele, ainda vi a sandália dele, pretinha. Ou era preto, ou era assim, meio... Sem ser preta, aquela outra meia coisa, meia marronzada, muito lindo. Eu amo Jesus, eu amo meu Salvador, homem digno, Jesus. Meus amores, olha, eu sonhei que eu tava num canto, era um canto assim, tinha umas casas, tinha umas pessoas, canto normal, igualmente qualquer outro, né? E eu tava nessa casa junto com meus dois filhos. Quando, esse cabelo tá incomodando, quando, meus amores, quando eu saía de dentro dessa casa, quando eu chegava na porta, já assim, saindo para fora, eu olhava para o céu, eu avistava logo os anjos. Eu não avistava Jesus, porque Jesus estava assim, quase em cima da minha cabeça, né? Assim, se eu estivesse em cima da minha cabeça, não tinha nenhum problema. E eu olhava assim para frente, eu via tudo destruído, uma destruição enorme de grande, em segundos. Eu estava lá fora, estava tudo normal. Quando eu entrava para dentro, estava dentro de casa, quando eu saía para fora, já havia tudo destruído. Eu olhava para cima, já via os anjos, quando eu via os anjos e eu olhava para cima, que eu via as sandálias dele em cima de mim, e via assim, em redor, assim, as bordas do vestido de Jesus, né? Aí quando eu chamava meu filho, meu filho vinha logo mais se prostrando perante os pés dele. O outro também fazia a mesma coisa. Aí eu dizia assim, eu pensava comigo, né? Eu fiquei para pregar o evangelho. Eu pensei que Jesus não tinha me levado para me pregar o evangelho, desde que Jesus estava acima de mim. Glória a Deus, me livrando daquela grande destruição, né? E eu olhava para os meus filhos, né, prostrado no chão, chegava para o meu filho mais velho e dizia assim, né, eu em pé mesmo eu dizia assim, eu me virava para ele e dizia, Jones, não há mais tempo. Em piscar de olho ele vai sumir, só que ele não sumia, eles continuavam lá, fazendo o que eles estavam fazendo. Descia 2 anjos para a terra, na hora que eles tocavam na terra, no chão, já era logo tocando fogo em tudo, eles tocavam fogo em tudo. Aí eu voltei a vista para onde eu estava, né, quando eu olhei, eu só vi, não via mais a casa lá, não. Era como se eu tivesse saído daquele canto. Eu não via mais a casa lá, via tudo destruído. E só via daquela destruição uma pessoa subindo ao céu. E era um homem, ele tava de calça e de blusa. Cabelo preto, era um homem. Jones? Tu deixar o portão aberto, Jones? Eu esqueci, não. Faça isso não. Aí, meus amores, eu tava
eu tava... Quando eu olhava para trás, que eu via aquela destruição, que nem aquela casa não estava mais em pé, tudo destruído. Era assim, tudo destruído. Tudo só... É como tem aqueles terremotos, não fica só aquelas casas pedaçadas pelo chão, só via só destruição na terra, só destruição, tudo. Não tinha nada em pé, nada tinha ficado em pé. E quando eu olhava para onde estavam os meus filhos, né, eu não via mais nada, era tudo só destruição, eu só via uma pessoa sendo arrebatada ao céu. Aí eu já estava na porta do ônibus já para entrar, para sair daquele canto, né, era como se fosse mandando, né, eu sair daquele canto. Aí, com certeza era Jesus, né? Aí eu peguei esse ônibus, mas esse motorista, esse povo que tinha dentro ainda, e eu saía daquele canto. Só que quando eu pegava o ônibus, eu via o ônibus todo amarelo. Aí eu subia nesse ônibus, entrava nesse ônibus e ia para esse canto, né? Só que quando eu subi nesse ônibus, que eu entrei, aí eu olhava para frente, eu via assim Eu via como se fosse um oceano, uma praia. Eu via uma praia, assim. Não é uma praia, não, eu via só água, assim, muita água bem verde, como se fosse a água de um oceano, só que eu não via nada, eu só via água. Água e uma pista mesmo no meio, onde o ônibus ia ter que passar, e lá na frente tinha uma curva, né? Uma curva e ainda tinha uma correnteza mesmo em cima dessa curva. E a pista, ela não estava acima da água, a pista estava dentro da água. A água do oceano passava por cima da pista, só que não era muito que dava para o ônibus passar. Aí eu dizia assim, quando nós chegar naquela curva ali, pode ter certeza que nós vamos morrer, né? Nós não ia passar por ali não, nós vamos morrer, eu tenho certeza. Eu dizia assim, só que nós ia e passava por lá, né? Graças a Deus. Ó, Jesus me acompanhando, né, direto, me livrando, me protegendo. Aí, meus irmãos, chegava lá do outro lado. Chegava lá do outro lado, eu fazia um chá para uma criança que vem dentro desse ônibus amarrar a gente. Eu fazia um chá, ele tomava, e desse ônibus tinha descido uma mulher, e essa mulher começava a dar álcool ao motorista, né? E parece que nós ainda ia voltar para aquele canto. E o motorista bebendo, bebendo, e a mulher também. Aí eu dizia assim, se nós for voltar com esse motorista, pode ter certeza, a primeira vez ninguém morreu não, mas nessa segunda vez pode ter certeza que nós vamos morrer. E o motorista bebendo, e a mulher dando álcool pro motorista, dando bebida alcoólica, né? E eu dizia assim, se nós for voltar com ele, pode ter certeza. E eu preocupada, inquieta, né? E graças a Deus eu me acordei desse sonho, né? Dessa visão que Deus me deu, né? Ai, meus irmãos, comecei a chorar porque eu vi que aquele cantão onde eu estava tinha ficado tudo destruído, não tinha ficado mais ninguém. E eu vi também os meus filhos prostrados ao chão, né? E também vi que não tinha sobrado nada, nem casa não tinha ficado em pé. Depois que Jesus me tirou daquele canto ali, não tinha visto mais nada, só destruição. E essa pessoa sendo conduzida ao céu. Bora lá pro versículo. Meu pai mandou eu botar esse versículo por causa desse sonho que eu tive. E eu vou fazer a vontade dele, vou fazer a minha. Eu tentei fazer a minha, mas ele insistiu não. Eu teimei com ele, né? E ele vai fazer a minha vontade. Eu vou fazer a vontade dele, né? Muitas vezes eu fechava a Bíblia, né? E quando eu abri, eu só abria nesse versículo. Fechar a Bíblia e só abrir nesse versículo. Eu não vou postar esse versículo. Quando eu comecei a postar esse sonho, né, essa revelação que Deus manda a gente, a pessoa que tem um sonho, que é profeta, tem que contar, eu começava a chorar. E eu dizia assim, meu pai, esse sonho que eu tive, junto com esse versículo, não vou conseguir postar porque eu vou chorar demais. Porque o sonho já não era bom, né? Assim, né? Era de uma grande destruição. Eu vi tudo ali acontecendo, assim, como fosse real, assim, tivesse na minha vida mesmo, normal. E quando eu vi aquilo dali, o versículo é mesmo que tá vendo lá o que eu tava passando. E as pessoas também, né? Aí eu peguei isso assim, eu não vou aguentar. E eu começava a chorar, eu postando o vídeo e chorando, porque eu não aguentava. Mas graças a Deus, Deus me confortou. Mas dói, que as pessoas sendo destruídas. A grande destruição, essa revelação me mostrou que não ficava nada ficava em pé. Mas as coisas não ficarem em pé, vai acontecer o quê? Um grande terremoto, né? Ó, é Sofonias 1, e o versículo 14, o versículo 15 e o versículo 16. O versículo 16 é que dói mesmo. Bora lá? O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Chamará ali o valente. Chamará
ele vai pegar aquela pessoa. Ele vai tirar aquela pessoa da face da terra. A pessoa tá viva e a pessoa morre. Pegou aquela pessoa da terra. E aí, ó, vou continuar o versículo. Prestar atenção, né? Ó. Vocês veem que o sonho que eu tive, nós tava tudo normal, tudo normal. Tava tudo normal. E questão, quando eu entrei, que eu saí segundos, terra tudo destruída, eu olhava, via tudo destruído. Igualmente esses versículos aqui que meu pai mandou postar para vocês. Eu vou fazer a vontade dele, né? Ó, o versículo 15, o versículo 14 eu postei, o versículo 15, ó. Aquele dia será um dia de indignação, dia de destruição, dia de tribulação, dia de tribulação e dia de angústia, dia de alvoroço, de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de tensas nuvens. Tá vendo? Bora mais um. Versículo 16. É dia de trombeta e dia de alarido. Meus amores, dia de trombeta é porque está se cumprindo as promessas de Deus nas Santas Escrituras e está fazendo a vontade do meu Pai e a vontade de Jesus Cristo. Essas coisas têm que acontecer. Mas ele tem que essa destruição vir para matar muitas pessoas, acabar com muitas coisas em cima da terra que as pessoas construíram. Tem que ser feita a vontade de Deus. Por que essa destruição vai vir à terra agora? Por causa de quê que ela vai chegar? Por causa do pecado. Vocês não estão vendo que a iniquidade está chegando aos olhos do meu Pai. Ela não está só chegando, ela está ultrapassando já. Deus diz que as coisas que as pessoas fazem na terra chega a feder nas narinas do nosso Pai. Pois então, meus amigos, o pecado está demais na face da terra. Bora continuar, né? Ó. Versículo 16, ó. Ó, esse dia desse sonho vai ser dia de trombeta. Esse sonho quinto que eu tive. E o primeiro também. O primeiro do arrebatamento é dia de trombeta. O último dia, como é o último sonho, o quinto sonho que eu tive, é dia de trombeta também. Esse dia é um dia de trombeta. Ó, dia de trombeta e dia de alarido. Alarido é choro, as pessoas apavoradas na terra. Esse dia, ó. Dia de trombeta e dia de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Encerrei o versículo 16. Por que meu pai quis falar com vocês nesse versículo? Porque esse versículo tem tudo a ver com o meu sonho. Por isso que meu pai quis postar para vocês, porque os meus sonhos que eu tô tendo, tá? Ele me mostra na Bíblia a respeito dos meus sonhos, das minhas visões. Que já tá tudo escrito para acontecer e vai acontecer. Aí às vezes pode até as pessoas dizer assim, não, mas por que ela só prega essas coisas? Porque Jesus me escolheu justamente para esse tempo, para alertar as pessoas arrependimento de pecado. Arrependimento de pecado. Para as pessoas se arrepender e se voltar para Deus. Vocês acham que o mundo não está em pecado? Vocês acham que o ser humano não está em pecado perante a Deus? Olha o que acontece. Olha, as pessoas não querem mais saber de Deus, nem tão pouco de Jesus. Vocês acham que as pessoas no mundo de hoje elas estão seguindo os mandamentos de Deus? Jamais, não estão seguindo os mandamentos de Deus. E outra coisa, elas não estão seguindo os mandamentos de Deus, nem tão pouco elas estão esperando a vinda de Jesus. Por isso que Jesus disse que quando ele vir, vai pegar todo mundo desapercebido, porque não estão esperando por ele. Estão vivendo a vida como se Jesus não voltasse, como se Jesus não existisse. Jesus existe, Jesus é vivo, Jesus é real. Jesus apareceu para mim em sonho 5 vezes para falar com o povo, para alertar o povo. Estou fazendo a vontade dele, meus irmãos. Agora, cabe vocês escutar. Quando Jesus falar com todo o povo na face da terra, aí chega esse grande... Mas já está quase chegando, porque muitas pessoas se levantaram e estão soltando a palavra de Deus. O povo tem que se arrepender, quem quiser, né? Quem não quiser, que preferir viver do jeito que tá, não se arrepender, não se voltar para Deus, ninguém pode fazer nada. A gente está pregando o evangelho, está orando pelas pessoas, mas cabe a cada um querer Deus por escolha própria, não obrigado. Vocês não são obrigados a aceitar Jesus e nem tampouco cumprir os mandamentos, mas vocês sabem que só existe 2 caminhos. Rejeitou a Deus, já sabe. Rejeitou a Jesus, não tem mais nada o que fazer. Se Deus o livre, vai chegar esse dia já sabe,
extraiu da face da terra, sabe. Meus amores, esse quinto sonho, eu fiquei tão apavorada, porque foi muita destruição. Onde eu me avista alcançava era só destruição. E eu era para ter subido um bocado de povo ao céu. Cadê o povo que morreu nessa destruição? Cadê esse povo? Porque eu só vi uma pessoa só subindo ao céu. Uma. Cadê o restante? Foram para onde esse povo? Meus amores, é isso que eu tô conversando com você. E outra coisa, Jesus, ele desceu ao mundo dos mortos. Lá acontecia lá tava tinham as pessoas, os profetas, aquelas pessoas que morriam com a esperança de Jesus, daquele tempo, daquele pessoal antigo lá de Israel, tinha promessa para aquele povo, que Deus ia mandar o Messias, que era para retirar aquelas pessoas dali, para levá-las ao céu, que ela estava no paraíso, né? No paraíso, lá era um canto meio assim, né? Onde Jesus desceu ao mundo dos mortos. Jesus foi justamente para pregar para essas pessoas. Tem nas Santas Escrituras, Jesus disse assim, vocês porque vocês não examinam as Santas Escrituras. Tem aqui, dizendo que Jesus desceu, pregou para aquelas pessoas e tirou aqueles escolhidos de Deus dali. Os que morreram salvos com Jesus. No arrebatamento, elas saíram dali. E elas saíram dali para onde? Foram para o céu, para o reino de Deus. Então, aí a terra ferro que deu um grande tremor e ela tirou aquelas pessoas dali, entendeu? Levou ao encontro de Jesus, nosso Salvador, né? Meus amores, eu entreguei para vocês, né? Entreguei para vocês. Não é fácil falar assim, né? Mas não adianta chegar, olha, que vocês continuam do jeito que vocês estão vivendo, quando vocês saem dessa vida, tem perdão. Não, vocês têm perdão a Deus aqui, enquanto está vivo. Jesus também falava da história do homem que foi engolido pelo peixe, tem nas Santas Escrituras. Jesus também falava sobre ele, que eu ouvi assisti o vídeo, né? Jesus no filme, né? Jesus falava daquela história, que aquela cidade não foi destruída porque Deus mandou aquele homem, né, que foi engolido pelo peixe, foi provocado na praia, justamente naquela cidade, que Deus queria que ele pregasse para aquele povo. Aquele pecado daquela cidade ali estava atingindo a Deus, e Deus ia matar todo o povo ali. Tudo, até os animais iam junto. Mesmo, mas os animais não têm pecado, mas estava contaminado com o pecado daquele povo. Os animais estavam, quando o pecado é tão grande que atinge até os inocentes, né? Que os animais são inocentes, não tem. Mas a impureza é tão grande que atinge até os animais. Sabe o que foi que eles fizeram? Eles sabiam que Deus ia acabar com tudo. Aí eles fizeram o quê? Se vestiram de saco e se cobriram de cinza e vestiram até os animais de saco de cinza e pediram perdão a Deus. Aí foi que essa cidade, Deus se arrependeu do que aconteceu com essa cidade, se arrependeu e poupou eles. Mas ele ia ser acabado, não existe mais nem na terra. Principalmente aquela cidade de Sodoma e Gomorra, né? Do mesmo jeito, Deus ia mandar, ia acabar com eles, por causa do pecado da iniquidade. Hoje em dia a gente vê iniquidade e pecado em todo canto. A gente olha para o próximo, né? A gente não vê que ele esteja esperando a volta de Jesus. É poucas pessoas. Eu acho que só aquelas mais velhas mesmo assim, que ainda acredita que Jesus vai voltar, que acredita ainda que Jesus vai... E também tem aquelas pessoas que aceitaram Jesus, que elas acreditam. Tem umas pessoas também que são novas e elas quando elas se voltam para Deus mesmo, eu acho tão engraçado, elas assim, levam a sério mesmo. Vai com Deus, com Jesus atrás das mais consequências. Pensa no povo arrochado, esse povo dessa nossa geração. Eu queria que muitas pessoas se voltassem para Deus, para Jesus. Mas eu digo assim, meus irmãos, aquelas pessoas mais antigas, aquelas pessoas mais antigas são as pessoas que ainda estão mais firmes no evangelho do que essas pessoas mais novas. Essas pessoas mais novas, assim, do tempo antigo, elas são mais fáceis de se desviar, deixar Deus por causa dessa vida do mundo. O que essa vida do mundo tem a oferecer? Só bebida e festa. Bebida e festa e prostituição. 3 coisas, né? 3 coisas muito badaladas. Não, 3 coisas muito badaladas. É bebida, festa e prostituição. É só o que existe no meio do mundo. Muito, muito mesmo. Pois então, essas 3 coisas, o que está acontecendo? Está incomodando nosso pai. Mas desde o começo do mundo essas coisas existem. Existe, mas está pior. Vocês não vêem, não? Tá pior, tem pessoas que têm ódio da palavra de Deus, tem pessoas que odeiam as pessoas falar do amor de Deus.
Vê que nos meus vídeos não são curtidos nem são compartilhados. Não, eles não botam adiante não, porque a maioria das pessoas, as antigas, elas mal sabem ler. Elas não sabem nem do que se trata. E se fosse uma pessoa que soubesse da palavra de Deus, for uma pessoa que ama Deus, que ama Jesus, ela curte meus vídeos, ela comenta, ela compartilha. Mas são pessoas que são dessa geração. Talvez ela possa até amar Deus e Jesus, mas ela tem vergonha, ela tem ciúme por causa dos outros. Só que a tua salvação é individual. Tu vai se salvar só. Cada pessoa tem que se salvar só. Se salvar só assim, que eu digo assim, a salvação, você aceitou Jesus, você está fazendo por você. Você não pode aceitar Jesus por você, a sua família não. Eu vou aceitar Jesus, salvo eu, salvo minha família. De maneira nenhuma. Cada um tem que confessar Jesus com os lábios. E outra coisa, jamais, de maneira nenhuma, vocês devem ter vergonha de Jesus, não. De maneira nenhuma. Porque vocês sabem que não existe um ser humano na face da terra que vai ficar em pé. Todos eles vão perecer, vão morrer. E aí, quando tu morrer, que sai dessa vida, quando chegar perante a Jesus, conhecer Jesus pessoalmente e os anjos, negou Jesus, e aí? Por isso que eu digo, Jesus disse assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, e outra coisa, Jesus disse que ele é o caminho. Se tu não tá caminhando com Jesus, tu tá caminhando para ir para onde? Jesus disse, só tem dois caminhos. Jesus disse com a boca dele. Só existe dois caminhos nas Santas Escrituras. Deus não deixou outro caminho, só existe esses dois. Então, se vocês estão fazendo as escolhas de vocês aqui, com vida, preste atenção nas atitudes, nas coisas que vocês fazem, as escolhas. Eu não quero aceitar Jesus agora. Eu gosto da minha vida de... Pois então, essa é a escolha que você está fazendo. Eu queria aceitar Jesus. Eu amo Jesus, mas não queria aceitar Jesus agora. Eu amo Jesus, mas eu queria ficar continuando a minha vidinha. Pois então, meus amores, é a sua escolha. Bota na tua cabeça que é as escolhas que você faz. Vocês vão, quando Jesus chegar no céu, nas nuvens, em cima dos anjos, nesse grande dia, vocês vão ver Jesus. Todo mundo vai ver Jesus, vai se arrepender, porque não se ajoelhar perante ele, não se inclinar perante ele, não se curvar perante a ele. Aí essas pessoas vão ver Jesus, elas vão querer Jesus, porque viu Jesus. Agora sabe que Jesus é real, vai aceitar Jesus, vai conviver com Jesus. Mas vocês vão passar tormenta na terra, vão passar por momentos difíceis na terra, porque vai ser perseguido. Jesus vai aparecer para todo ser humano na face da terra. Aquelas pessoas que ficarem e aceitarem Jesus vão ser perseguidos, vão ser mortas, vão ser maltratadas, por causa do amor de Jesus. Vocês vê Jesus, não vê o que Jesus sofreu? Vão sofrer do mesmo jeito. Então, até pior. Por isso que eu digo a vocês, aceita Jesus enquanto ainda há tempo, se você não aguentar passar por essa tormenta que vai vir. Aceita Jesus, caminha com Jesus, para quando chegar nesse dia, ser arrebatado ao céu. Vocês sabem que Jesus diz, nesse dia, será um levado e o outro deixado. Vou fazer o jeito, né? Tem uma pessoa que é tem duas pessoas trabalhando junto, uma crente e uma descrente. Naquele dia do arrebatamento, aquela pessoa estiver caminhando com Jesus, aquela pessoa sobe e fica a outra apavorada, porque a pessoa sumiu na frente dela, ela estava trabalhando com a pessoa, sumiu. E aí, o apavoro, o mundo inteiro entrando assim, porque em todo país vai sumir gente. Por quê? Porque Jesus veio aparecer e levou os dele. Entendeu? E aquelas pessoas da sepultura, sem dizer as crianças, porque as crianças disse. Jesus disse, deixai vir a mim todas as crianças. Delas são o reino dos céus. Pois então, quando fala aqui da indignação, vai ser sobre isso. Jesus disse o quê? Deixai vir a mim todas as crianças. Vocês acham que no arrebatamento as crianças vão ser deixadas para trás? Jesus vai deixar as crianças para trás. Não é meu filho, vai ficar comigo nessa tribulação, nessa tormenta. Jamais, Jesus não vai fazer isso com essas crianças. Além delas serem inocentes, elas não merecem pelas tribulações que o povo vão passar. O livro do Apocalipse, se vocês lessem o livro do Apocalipse, vocês veem que é destruição por cima de destruição. E peste por cima de peste, mortandade por cima de mortandade. Você vai deixar isso? Não vai. Vocês não veem não que Jesus é amor? Jesus disse, deixai vir a mim todas as crianças, delas são o reino dos céus. Jesus já deixou prometido a elas que no arrebatamento elas subirão com ele. E Jesus ainda diz, ai daquelas mães que amamentam, ai daquelas mães que
que der à luz o seu filho. Por que nele? Porque essas crianças serão conduzidas ao céu para estar com Jesus, nosso Salvador. Desse jeito, desse jeito. E agora, as pessoas que ficarem, que querem Jesus, que aceitarem Jesus, elas vão fazer o que? Elas vão passar por tormenta. E essas crianças que nascerem depois, elas vão enfrentar por essas arrumação não, né? Por esse tempo do livro do Apocalipse. Essas crianças que nascerem depois do arrebatamento, elas estão na terra para poder, nesse dia, vai ser o dia só nesse dia, depois desse dia, as crianças vão continuar nascendo, vivendo na terra e passando por esse livro do Apocalipse, por essas promessas que as pessoas têm que passar. Por causa de quê? Por causa do pecado, que Deus faz isso para ver se o povo se arrepende e volta para Deus, que o pecado está grande, para ver se o pessoal para. Então, o pessoal fecha o coração, endurece o coração, não quero saber de Deus não, quero saber de Jesus não, quero fazer a minha vida do jeito que eu quero. Entendeu? Aí Deus deixa as pessoas viver 100 anos, 80 anos, 90 anos, quando chega naquele dia que vocês sabem que esse dia é para todo mundo. Ninguém escapa desse dia. Quando chega nesse dia, chegou o quê? O dia de quê? O dia de você prestar conta com o nosso Pai, com o nosso Salvador. Eu acho que não será nem nesse dia, porque acho que logo aquele versículo que eu li ali, que se as pessoas não confessar perante a Deus, né? Meus amores, se vocês comprassem uma Bíblia e fizessem igual Jesus falou, que as pessoas erram porque não examinam as Escrituras. Se vocês examinassem as Escrituras, vocês poderiam entender bem melhor das Santas Escrituras, né? Poderiam entender, fazer igual Jesus fez, né? As pessoas têm entendimento das Santas Escrituras. Jesus disse, se não tiver, pede ao Pai que Ele lhe dá. Falta de entendimento, falta de sabedoria, pede o Pai que o Pai lhe dá. Mas, amor, esse vídeo já ficou muito grande. 32, acho que é minuto, né? É minuto. Tá bom, chega. Meus amores, bom dia, uma boa quarta. E eu amo vocês, Jesus ama vocês. Por isso que eu tô aqui pregando com você, pregando o evangelho, conversando com vocês. Arrependimento de pecado, para as pessoas se arrependerem e se voltar para Jesus enquanto se pode achar. Como tem um versículo que eu li, esse versículo eu li já, tem dizendo assim, procurai enquanto se pode achar. Quanto se pode achar quem? Jesus. Jesus, a nossa salvação, o nosso Pai, o nosso Redentor também. Procurai Ele enquanto nós podemos achar aqui. Meus amores, entreguei, viu, aqui a Santa Escritura para vocês. Olha, vou até mostrar aqui o versículo que eu li para vocês. O versículo 14 e o 15. 14 e o 15, já tá até marcado. E aqui continua aqui em cima, tá vendo? A parte aqui de cima continua, até o versículo 16. Meus amores, é só vocês dar um pausa no vídeo e ler. Se vocês não têm Bíblia, lê. Se não tem Bíblia, escuta eu falando de novo no vídeo, né? Não custa nada. Meus amores, pois eu amo vocês, Jesus ama vocês também. E beijo, tchau, fui. Tem hora que eu fico branquinha, é a luz.